Marcos Silva e vai estudar Buscai e Achareis. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Muito Boa obrigado noite. pelo convite, né? Sempre uma alegria muito grande. Então, hoje nós vamos falar sobre Buscai e Achareis, que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. E aí nós vamos buscar, como sempre, subsídio na literatura espírita, para a gente poder ampliar um pouquinho aquilo que a gente encontra no Evangelho. E aí, obviamente, a qualquer momento que qualquer um quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, sintam-se à vontade. Então, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo de 7 a 11, nós vamos encontrar a passagem com Jesus dizendo para nós: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e a aquele que bata à porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros ao que lhes pedirem? Então é aí, nesta passagem, que nós vamos encontrar Jesus falando para nós sobre este momento de buscai e achareis. Ou como Emmanuel trata para nós sobre os três imperativos: buscar, pedir, buscar e bater. Três imperativos na interpretação de Emmanuel no livro Pão Nosso. Mas aí nós vamos chegar lá, porque é necessário nós entendermos o que Jesus está nos ensinando, pedindo para que nós tenhamos a devida sabedoria para poder pedir, para poder buscar e então achar. Não é de qualquer forma, não é qualquer coisa e não é de maneira leviana, muito menos. Porque senão a gente entra naquelas ilusões de imaginarmos que nós podemos pedir qualquer coisa ou devemos pedir qualquer coisa a qualquer momento, de qualquer forma, buscar apenas aquilo que nos interessa do ponto de vista, sobretudo, material, ou para as nossas facilidades pessoais, e que então nós vamos encontrar aquilo que nós estamos buscando. Óbvio que, considerando as leis da sintonia universal, nós vamos encontrar, sim, aquilo que nós estamos buscando, e por isso é extremamente importante nós sabermos o que pedir e o que buscar para encontrarmos aquilo que é adequado. E já é interessante Jesus dizendo para nós, dando para nós esse comparativo com Deus, enquanto Pai de todos nós, com um Pai terreno, nos relembrando a nossa condição de imperfeição, e mesmo na nossa condição de imperfeição, pelos laços do amor que nós já conseguimos desenvolver, pelo menos com relação àqueles que nos estão próximos, na maioria das vezes, nas relações paternas, de nós darmos aos nossos filhos, quando nos pedem algo, nós já sabermos dar algo de bom a eles. E ele faz essa comparação interessantíssima do peixe com a serpente e da pedra com o pão, mostrando para nós o alimento, né? Indo do concreto para o abstrato, mostrando para nós, nessa analogia que ele faz, sobre o alimento, que nós estamos buscando, na verdade, aquilo que nos alimenta. Esta é a nossa busca. Obviamente que, considerando a nossa condição de imperfeição, num mundo de expiação e de provas, nós, na maioria das vezes, ainda não sabemos aquilo que nos alimenta de fato,
além do alimento do corpo físico. Na verdade, na própria questão do alimento físico, na maioria das vezes, a gente não sabe. Quantas vezes a gente já parou na porta da geladeira com a porta aberta, como diria o Ramon, é para pensar. A gente abre a porta da geladeira para poder pensar. O que eu quero comer? A gente nem sabe o que quer comer. Ou então, quem nunca ouviu, né, aquela frase super legal de estou com vontade de comer um treco, especialmente mineiro. Estou com vontade de comer um trem. Que trem? Ou apenas mastigar. Né? Estou com vontade de comer um negócio diferente, não sei o que é, não. Um trem. Mas a gente tem vontade, tem uma fome qualquer. Da mesma forma, obviamente, enquanto espíritos imortais que somos, nós também temos fome de muitas coisas, as quais nem sempre nós sabemos do que ou para quê. Mas nós aprendemos também com André Luiz, em O Nosso Lar, conversando com Dona Laura, o capítulo Amor, Alimento das Almas, que ela explica para ele de forma muito lúcida de que não só do pão se alimenta o homem, e de que em níveis elevados do verme até o anjo, todos nós nos alimentamos do amor de Deus. E ainda faz uma paráfrase com que o próprio João também nos traz no Evangelho, falando que em Deus nos movemos e existimos. De que todos nós nos movemos e existimos no amor de Deus e, portanto, dele nos alimentamos. E não é uma coisa abstrata. Não é uma coisa para a gente pensar, olha que bonito, né? A gente se alimenta do amor de Deus. Não. É um fato concreto. É a energia universal que mantém o equilíbrio de tudo que existe e que sustenta o próprio equilíbrio, a própria existência do nosso espírito. Então, Jesus, falando sobre o pedir, sobre o buscar e sobre o bater, vai falando aí para nós, para que nós tenhamos capacidade intelectual e também no progresso moral de ir entendendo cada vez mais, de maneira desvelada, o que buscar e o que pedir, para que a gente possa encontrar em conformidade àquilo que Deus nos oferece. E por isso ele termina falando, né, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros ao que lhes pedirem. Então, os bens verdadeiros. Né? Bens verdadeiros, obviamente, para a nossa alma. Não há bem verdadeiro que Deus nos ofereça que seja algo material, que seja algo efêmero, passageiro. Essas coisas efêmeras e passageiras são recursos que nós temos, afinal de contas, nos encontramos num mundo material, físico, a nossa reencarnação, necessitamos disso para nos desenvolvermos através do trabalho, que é o que nós vamos ver então, que é uma das leis que nós vamos encontrar na terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec, de maneira didática, dividindo as leis morais em 10 leis, para que nós possamos compreender melhor o funcionamento da lei como um todo na nossa vida para o nosso bem, que são os bens verdadeiros que Deus tem nos dado desde o início do nosso processo evolutivo. Tranquilo até aí, gente? Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 25, tratando desse tema, nós vamos encontrar, do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. E é lá no Livro dos Espíritos que nós vamos encontrar também que nessas duas asas de inteligência e moral, normalmente a inteligência se desenvolve primeiro para que nós tenhamos discernimento para irmos fazendo melhores escolhas e, com isso,
um aprendizado moral mais concreto e, portanto, esse progresso moral também. Mas olha só, o trabalho começa isso tudo, de acordo com o que está aí no Evangelho. Ele já está fazendo essa ligação do buscai e achareis com a lei do trabalho. Então, significa que a gente precisa entender melhor a lei de trabalho e entender como, então, ela possibilita esse progresso, e esse progresso, então, nos levar a compreender o pedir, o buscar e o bater. Lá no Livro dos Espíritos, então, questão 674, Kardec pergunta para os espíritos: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E era importante ele perguntar isso, como todas as outras perguntas do Livro dos Espíritos, porque uma coisa é a nossa concepção sobre determinados assuntos, especialmente aqueles que nos são mais próximos, como o trabalho, e a outra coisa é a concepção disso perante a lei divina. Normalmente, inclusive, nós temos, ao longo dos séculos, um grande problema ou um grande trauma com o próprio trabalho. E que vem mesmo das próprias interpretações bíblicas que nós fazemos do trabalho, desde o Velho Testamento, com a expulsão das figuras de Eva e Adão do paraíso, né, dizendo que agora, com o suor do seu rosto, né, ganharão, né, comerão o próprio pão. E aí a gente ficou com isso na cabeça de uma maneira muito negativa, né, como se trabalhar fosse uma coisa muito ruim, de sofrimento, quando, na verdade, a lei nos mostra uma outra coisa, muito diferente daquilo que a gente tem em mente, exatamente por conta desses processos, inclusive sociológicos, que a gente foi passando ao longo de todos esses milênios, desde antes de Jesus, depois de Jesus, nós ainda passamos por diversos períodos históricos, o próprio trabalho vinculado à escravidão, que sempre existiu no mundo desde antes de Jesus, a época de Jesus existia, depois de Jesus continuou existindo, outro dia aqui no Brasil nós ainda tínhamos. E era forçado, né, trabalho forçado de pessoas escravizadas. Então a gente ainda tem uma relação com o trabalho muito ruim, no sentido de que ainda existem aqueles que exploram do trabalho alheio para lucro próprio, de maneira absurdamente gananciosa, e aqueles que são explorados enxergando no trabalho a coisa ruim em si, e não no processo como um todo, nos nossos sistemas sociais, políticos e econômicos, né, que também são temas da doutrina espírita, né, Vide Conduta Espírita, André Luiz, tratando de temas que às vezes a gente vê até mesmo dentro das casas espíritas, às vezes sendo tratados como tabus, mas não tem porquê. Doutrina espírita é doutrina do dia a dia, da realidade, de nós, no momento atual, com tudo aquilo que nos cerca. Motivo esse que fez Kardec pensar em lei de sociedade, já que sociedade engloba essas coisas todas. Como é ser espírita estando encarnado? Uma coisa é pensar no reino dos céus e fazer de tudo que é possível para, né, conquistá-lo. Outra coisa é estar encarnado e pensar nessas leis divinas no nosso dia a dia. É para isso que doutrina espírita existe. Não é doutrina de contemplação, né, de mera adoração, de ficar no templo como os fariseus, né, orando nas esquinas em voz alta para poder ser visto. É para nós pensarmos no dia a dia, como isso funciona. E por isso Kardec já fez essas questões todas, para a gente pensar nisso, e a gente tem os autores espirituais para poder ir ampliando essas noções, esses conhecimentos, para a gente poder ter essa noção de como é isso no dia a dia. E aí, tendo lei do trabalho com todas essas relações negativas que a gente tem em relação a trabalho, porque a gente só pensa no trabalho como aquilo do ganha-pão, que a gente fica 8, 12 horas fora da nossa casa, chefes abusivos, colegas insuportáveis, um ambiente ruim, mas eu preciso disso para poder ter comida na mesa, um mínimo de conforto, de segurança, pagar gasolina do carro, poder sair no final de semana para poder ir a um cinema, comer um sanduíche de vez em quando, e nisso a gente vai nessa vidinha cíclica nossa,
com essa relação negativa com o trabalho, quando, na verdade, Espírito de Verdade, no Livro dos Espíritos, traz para nós que o trabalho é muito mais do que isso perante a lei divina, como nós vamos ver aqui. Então, a necessidade do trabalho é lei da natureza, né? Ou seja, uma lei divina. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização, olha aí o Espírito de Verdade já trazendo o contexto, né, prático do dia a dia. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Ou seja, entra aí os percalços que a própria civilização traz por conta, né, das nossas próprias imperfeições, os nossos desejos, as nossas aspirações. Então, ele traz aí as necessidades e os gozos, né? Então, é o momento que a gente começa a ponderar uma coisa e outra neste processo. Mas Kardec, como sempre, vai aprofundando. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais. Então, aquilo que eu estava falando, né, do dia a dia, e essas nossas relações com o trabalho. Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E a gente, às vezes, custa entender o que é essa ocupação útil, né? Vamos tentar ampliar isso. Ramon, né, já tem mais intimidade, vou fazer as perguntinhas, né, como indiscretas, né? Tem que pegar alguém. Mas depois eu faço uma pra graça também. Ramon, o que você está fazendo neste momento? Né, parece uma pergunta praticamente estúpida, né? Mas o que você está fazendo neste momento? É redundante, é retórico. Redundante, retórico, mas vamos lá, né, como diz, né, seja indulgente comigo. Vai lá. Assistir palestra. Você está ocupado? Estou. Isso é útil? Sim. Então, pela lógica, nós temos que dizer que você está trabalhando nesse momento. Se você está, de fato, dedicado a esse momento, isso está ocupando o seu tempo e isso é útil. Mas a gente normalmente não reflete sobre, né, a amplitude que o Espírito de Verdade está trazendo para nós quando ele fala de ocupação útil. E é, inclusive, nós irmos além, já que doutrina espírita e Kardec sempre nos recomenda o raciocínio. A primeira coisa, a ocupação. Então, nós estarmos ocupados. E não necessariamente ocupados apenas nas nossas mãos, já que ele falou que o espírito trabalha. Então, nós podemos estar com a nossa mente ocupada, podemos estar com o nosso coração ocupado, com a nossa atenção ocupada, e, portanto, nós pensarmos se estamos ocupados, se essa ocupação é útil. E aí, o útil tem ponto final, o que é também muito interessante em todas as afirmações no Livro dos Espíritos, no Novo Testamento. Útil, nós podemos perguntar para quem? Útil para mim, útil para quem está ao meu redor, tem que ser útil para alguém. Para mim e para quem mais isso seja interessante, relevante. Então, nós começamos a pensar numa série de ocupações que às vezes a gente ignora, pensando apenas naquelas que são do ganha-pão, do dia a dia. Vou continuar com as perguntinhas, mas eu vou me esquivar da graça ali por enquanto, eu pego ela numa perguntinha mais difícil depois. Lucas. Muito prazer, Lucas. Tudo bem? Tudo jóia? Boa noite. Boa noite, tudo jóia. Te pergunto, tirando o seu trabalho do ganha-pão, e agora que a gente começou a arranhar aí a ponta do iceberg com essa resposta interessante do Espírito de Verdade, fala aí para nós, que outras ocupações úteis que poderiam então ser consideradas trabalho
que você tem na sua vida, que você nunca tinha pensado nelas desta forma, de às vezes até dar aquele confrangimento de pensar assim, nossa, tô à toa aqui, e aí de repente agora você pensando assim, talvez nem tanto quanto eu imaginava. Ajudar num trabalho, minha mãe num trabalho doméstico, ou fazer um curso igual eu estou fazendo agora, ler um livro que eu gosto de ler, escutar uma música, fazer um exercício. Muito bom. Né? Você falou aí, por exemplo, de estudar, né? E muitas vezes no período estudantil mesmo, na faculdade, né, aquele período que muita gente, obviamente, né, considerando as condições, não tem como ficar apenas por conta do estudo, é obrigado a ter um trabalho, né, do ganha-pão também, Sim. mas tem aqueles que têm as possibilidades de se dedicar apenas aos estudos sem ter que trabalhar fora para sustento financeiro. Mas essas pessoas também estão trabalhando. Afinal de contas, se o progresso se faz também no campo intelectual para todos os espíritos e a pessoa está levando aquilo a sério para realmente ampliar os horizontes mentais, intelectuais dela, isso é obviamente útil, já que na nossa esteira evolutiva nós precisamos mesmo desenvolver uma série de conhecimentos. Isso é irremediável, inadiável, né? Querendo ou não querendo, nós todos precisamos nos desenvolver em inteligência. Isso só se dá através da educação, através do estudo. Não é à toa que Allan Kardec, grande pedagogo, né, que ele era, né, uma pessoa ligada e totalmente voltada à educação, dedicada ao assunto da educação, ao assunto da pedagogia, e é só ver a vida, como diz, civil dele, né, sem ser do pseudônimo Allan Kardec, de todas as contribuições dele para essa área, mas mesmo dentro da doutrina espírita, nós vamos encontrar as notas dele, a Revista Espírita, ele falando sobre a educação e a importância da educação. Então, se nós estamos levando o estudo a sério, nós estamos contribuindo com um trabalho pessoal que é útil para nós e em algum momento vai ser útil para outras pessoas também quando nós utilizamos isso adequadamente. Então é trabalho. Assim como todos esses outros exemplos que você deu aí. Quando nós observamos exatamente essa questão e essa condição da ocupação e da utilidade. Então se torna trabalho. E esse trabalho, então, leva ao progresso. Então, como o Evangelho está falando isso, já faz parte do buscar. É aquele momento que nós nos colocamos em movimento, em serviço, em favor de nós mesmos. Então, olha só que coisa interessante. No final das contas, como sempre, em qualquer coisa que diz respeito ao nosso progresso, ele sempre depende da nossa movimentação. Então, nós podemos também associar o trabalho a movimento. Todas as vezes que nós estamos nos movimentando, e não necessariamente apenas, né, com o corpo, né, com as pernas realmente nos locomovendo, mas a mente também cria movimento. Então, nós estamos cooperando conosco mesmos para a questão do buscar. Buscar aquilo que de fato nos interessa, aquilo que de fato é útil para o nosso crescimento. E aí, no capítulo 5 do Evangelho de João, nós vamos encontrar a palavra trabalho 152 vezes, no Antigo e no Novo Testamento. Mas no Evangelho de João, no capítulo 5, nós vamos encontrar a passagem de Jesus curando o paralítico do tanque de Betesda e falando para ele que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Não sei se vocês estão lembrados dessa passagem do paralítico de Betesda. Jesus tinha subido para uma das festas judaicas e tinha um poço cujas águas eram conhecidas durante esse período
de que um anjo costumava agitar as águas do tanque e a primeira pessoa que entrava nas águas, se tivesse alguma enfermidade, era curada. E tinha um paralítico que já estava paralítico há 38 anos, mas ele nunca conseguia chegar no tanque a tempo, porque nunca encontrava ninguém para poder ajudar. E sendo paralítico, todas as vezes que a água se agitava, que ele fazia menção de se arrastar, alguém já tinha entrado. Ele perdia a vez. Jesus passa por ele, pergunta para ele, né, se ele queria ser curado, e aí ele explica exatamente essa situação. Jesus então fala com ele: levanta, toma tua cama e vá para casa. Ele imediatamente é curado, enrola, né, o colchão, coloca nas costas e começa a ir. Quando ele está, né, indo ao templo, os fariseus ficam extremamente irritados, porque era dia de sábado. E, de acordo com as tradições deles, não era dia de qualquer tipo de atividade, especialmente braçal. E vê ele carregando coisa. E já para ele e já começa aquele questionário: por que ele está fazendo isso? Ele fala que tinha sido curado. Aí eles perguntam quem era, mas quando ele vai apontar para Jesus, Jesus já tinha desaparecido da multidão. Pouco tempo depois, Jesus está no templo, ele se encontra com esse paralítico. O paralítico, então, o ex-paralítico, né, alerta os fariseus, os sacerdotes, falando que era ele, né, Jesus, que tinha curado ele. Então, eles vão ter com Jesus, né, para aquele momento, morrendo de raiva, né, de Jesus fazer uma cura em dia de sábado, aquela coisa toda, e perguntam para ele, né, qual que era como diz, né, por que você está fazendo isso? E aí é quando Jesus responde para eles, né, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Eles ficam ainda mais irritados, né, primeiro de Jesus falar dessa forma, né, meu pai, como se fosse uma coisa diferente, e segundo, né, como diz, pela falta de vergonha na cara, vamos dizer assim, né, de fazer esse tipo de desaforo, né, de falar esse tipo de coisa com eles, né, era praticamente uma blasfêmia. Mas Jesus, então, traz para eles essa questão do trabalho e de que o trabalho, né, enquanto ocupação útil, não tem dia, não tem hora, não tem lugar e não tem ritual. Não tem quaisquer impedimentos para poder ser feito. E não deve ser colocado peias a ele. Então, a nossa busca pela ocupação útil também não deve ter e não deve encontrar obstáculos. Senão, não é de fato uma busca real. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 4, fala para nós que em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. E normal. E tem a ver com o nosso planejamento reencarnatório. Diz o Livro dos Espíritos que o nosso livre-arbítrio consiste na escolha da natureza das nossas provações. Ou seja, o tipo, né, geral de provas que nós devemos passar. E como o trabalho é aquilo que desenvolve a nossa inteligência e, portanto, leva ao progresso, essas questões do trabalho se tornam extremamente importantes nesse quesito do buscar e achareis. Porque, normalmente, estando no plano espiritual, a gente sabe o tipo de coisa que a gente precisa para poder nos incitar ao progresso. Obviamente que chegando aqui, esquecendo dessas coisas, e esse planejamento ficando no nosso inconsciente, é natural que a gente fique com o pé atrás com aquilo que nos aparece, considerando as condições e as conjecturas da vida no dia a dia, como se fosse uma pequena lembrança daquilo, tipo assim, então, é isso daí que é a sua aprovação. E como no nosso estado consciente nos dar de cara
com aquilo que nos provoca, com aquilo que nos prova, nos causa repulsa, é exatamente esse momento que a gente encontra Emmanuel fazendo essa exortação, né, de sempre, né, ou na maioria das vezes, vamos encontrar as pessoas queixosas em relação à natureza daquilo que elas precisam fazer. Mas é exatamente por conta desse conflito. Então, olha só que interessante, né? A nossa psique, por conta desse conhecimento que está no nosso inconsciente do planejamento reencarnatório, sabendo que é exatamente aquilo que vai nos provocar ao crescimento, porque é uma prova, e sendo prova é algo que normalmente, considerando a nossa condição, é algo um pouco mais difícil, porque se fosse fácil, provavelmente não seria uma prova, nós já teríamos tirado de letra e não precisaríamos estar provando aquilo para ninguém, né? Ou seja, para nós mesmos perante a lei. É o momento que a nossa psique vai ali e cria para nós aquela sensação de repulsa, né? Aquela sensação de barreira, de não quero isso, queria estar fazendo outra coisa. Outra coisa seria melhor. E vamos nos encontrar, então, normalmente infelizes, né, nesse processo. E aí ele continua: o problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Então, olha só ele falando, né, do nosso inconsciente, ou seja, exatamente aquilo que no plano espiritual, já de repente com conhecimento e esclarecimento, ou com a ajuda dos nossos companheiros espirituais no planejamento reencarnatório, estava ali o ponto, né, central daquilo que a gente precisava antes de reencarnar, que fosse trabalhado, e, portanto, a nossa reencarnação normalmente sendo trabalhada em torno daquilo. E como são exatamente as questões daquilo que nos levaram à queda, por isso nós estamos precisando, né, nos compensar com a lei, né, encontrarmos de volta no caminho com a lei, é que nós vamos, né, nesse inconsciente, como ele coloca aí, encontrar, né, as queixas, a preguiça inconsciente, tentar conservar aquilo que foi inútil e ruinoso, aquilo que nos levou exatamente à queda. Então, nós já vamos nos encontrar desde o plano espiritual na busca, né? A busca começa no plano espiritual e começa ali pelo pedido. Já começa ali no plano espiritual. Eu não trouxe aqui porque é um pouquinho grande, mas vou resumir, falando exatamente dessa questão do pedido e da busca, mas mostrando também as questões de quando a gente reencarna neste processo, e por isso as reencarnações são sucessivas, até que a gente tenha força suficiente para poder sair dessa situação. Nós vamos encontrar no livro Estante da Vida, do Irmão X, um capítulo chamado O Compromisso. Não sei se vocês conhecem. Minha mãe costumava chamar esse capítulo carinhosamente de O Médium de Pijama. Esse espírito estava no plano espiritual, muito endividado, mas era já uma pessoa lúcida, consciente, arrependida, sabendo das suas necessidades de reencarnar e de reparar. Tá? Mas nisso daí a gente dá um salto aqui na Terra, quando dois espíritos de uma dessas cidades espirituais a serviço do bem, buscando auxiliar uma jovem em processo obsessivo complicado, intuem a mãe dela a levá-la a uma casa espírita para poder encontrar-se com um determinado médium que teria condições de ajudá-la. E é quando, então, não conhecendo esse médium, é que eles vão à ficha espiritual dele para poder
como diz, né, buscar a ficha dele, saber quem ele era, né, o que tinha levado ele a reencarnar, para poder ter um pouco de conhecimento acerca dele, para poder facilitar ali o trabalho que eles iriam tentar fazer. E é quando eles encontram a ficha deste espírito que eu descrevi. E antes de reencarnar, ele, neste processo de arrependimento, de conhecimento pleno, de realmente consciência das dívidas, inúmeras dívidas dele, ele escreve uma carta para os amigos espirituais de plano superior, né, rogando a Jesus uma nova reencarnação, e pede nessa carta que ele, né, nascesse com lepra, ou fosse cego, surdo, mudo, ou com os problemas da idiotia, do abandono familiar, né, que o fogo lhe consumisse o corpo na tristeza, né, da falta do consolo do lar, ou do abandono dos entes queridos. Uma série de situações assim ele pede, né, de bastante penúria, de bastante sofrimento físico e moral, intelectual, para ele poder resgatar aqueles débitos. Então, observem bem, esse é o pedido. Ele já tinha consciência daquilo que ele acreditava que necessitava, porque ele tinha plena ideia e esclarecimento das dívidas dele. Era alguém consciente, não rebelde, não revoltado, mas realmente consciente das dívidas dele, e sabendo da lei de causa e efeito, estava ali fazendo uma carta aos amigos espirituais, apelando para uma nova reencarnação nestas condições, a fim de que ele pudesse, né, da melhor forma possível, através desse sofrimento, desse suplício no corpo, né, na alma, na inteligência, poder resgatar esses débitos dele. Pois bem, ele recebeu uma carta do plano, né, superior, dos amigos espirituais de plano superior, respondendo a carta dele com muito carinho, que resumidamente é o seguinte: ele não ia reencarnar com nenhuma dessas coisas, ia reencarnar plenamente saudável, médium, com o dever de trabalhar na casa espírita por 30 anos consecutivos e doando do tempo útil dele pelo menos 8 horas semanais em favor dos necessitados. Olha só, é isso. Graça, te pergunto, entre nascer cega, surda, muda, com lepra, problema de idiotia, abandono dos familiares, dos entes queridos, jogados num canto qualquer, e vir médium para poder trabalhar com Jesus por 30 anos, doando 8 horas semanais aos semelhantes. E gozando de saúde. Gozando de plena saúde. Ele saiu no lucro, não saiu? Vi como médium. Sim, ele saiu no lucro, né? Até eu queria. Não é? Saiu no lucro. Pensa. Né? Quando a gente faz uma visita ao hospital, vai num Caminhos para Jesus, né? Num orfanato, né? A gente vai, obviamente, né? Com muito carinho no coração, né? Quantas vezes, né, Ramon? A gente já foi e canta, né? Para os meninos, para os velhos e tal, sai se sentindo bem, mas a gente sai, a pessoa está lá naquela situação, né? Por anos a fio. É uma coisa dolorosa. Né, sem saúde, às vezes, né, no caso, por exemplo, do pessoal no Caminhos para Jesus, né, sem poder coordenar ideias. É um sofrimento grande, mas ele pediu. Mas a carta veio falando com ele: não, filho. Né, a misericórdia divina trabalha em outros patamares que a gente, às vezes, não compreende ainda. Você fez o pedido, né, está certo. Mas eis aqui a resposta. Né, com saúde, 30 anos de trabalho mediúnico com Jesus. 8 horas semanais, né, em favor dos semelhantes. Aí isso, nossa, bacana, né? Vamos lá então conhecer esse médium. Já tinham, por vias da intuição, encaminhado a mãe, chegam na casa espírita e, através da mediunidade, da intuição com o dirigente da casa, né, perguntando pelo médium, onde ele está? E aí o dirigente da casa, por via, né, intuitiva, com o pensamento, fala assim: não está aqui. Né, já faz um bom tempo que ele não vem. Não chegou a trabalhar na casa nem por 2 anos. E nunca mais voltou. Aí eles tomam aquele banho de água fria e ficam assim, sem saber. Tipo assim, mas como assim? E aí,
sem, né, poder fazer nada ali, mas precisando ajudar, né, a mocinha, eles intuem a mãe a pedir o endereço do médium para poder apelar, né, naquele momento, né, vamos apelar com tudo que a gente tem, porque ela precisa de auxílio, era ele quem precisava ajudá-la, vamos levá-las à casa dele. E ela consegue o endereço, vai à casa dele. 8 horas da noite, batem à porta dele. Atende o médium, saindo da sua rede com o jornal na mão, de pijama. Atende com aquele desdém. Ela explica a situação. E para o susto dos amigos espirituais que estavam lá, intuindo a mãe e a menina naquele processo, ele fala com ela: não, eu não tenho nada que fazer por ela, não. Né? A casa espírita está lá. Né? Por quase 2 anos, né, eu trabalhei nas reuniões mediúnicas, já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Até adoeci. Não sei se por muito cansaço ou porque eu cansei. Exatamente assim. Então a gente precisa se resguardar, sabe? Que eu saiba, o único animal que trabalha desse jeito de graça é o burro, com um sorrisinho no rosto. Virou, fechou o portão e deitou de volta na rede com o seu pijama. Então, olha só, o pedido tinha sido feito, mas a gente chega aqui no plano terrestre, é isso daí que o Emmanuel, né, colocou aqui nesse slide que a gente está falando. Ele pediu, mas e a busca? A busca em si não ocorreu. Porque a busca teria sido ele persistir no trabalho. Porque ele pediu e teve a resposta. Mas o buscar de fato não aconteceu, não se realizou. As vias do trabalho dignificante com Jesus que tinham sido oferecido para ele em plena saúde não se realizou no plano concreto. E aí a gente tem que, obviamente, pensar na gente. Nós estamos todos, felizmente, gozando de saúde. Vai saber as cartas que a gente escreveu no plano espiritual fazendo os nossos pedidos. E como nós já sabemos que Deus não deixa nenhum pedido sem resposta, nós estamos reencarnados por conta desses pedidos. E aí a questão é saber se nós estamos buscando. E aí ele continua. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria e à sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor. E o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Lá no livro Estudos Espíritas, no capítulo 11, o trabalho é lei da natureza, mediante a qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida, por meio da satisfação das suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. E aí no livro Leis Morais da Vida, no capítulo 7, falando sobre o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. E aí a gente já observa que nesse processo de pedir, de buscar e bater, no caso, né, desse médium que a gente colocou no livro Estante da Vida, fez o pedido, obteve a resposta, mas aí entre a busca e a realização, olha só o que faltou, né? Ao lado da oração, muito provavelmente, né, que teria sido o antídoto contra o mal, para poder conquistar os valores que ele precisava conquistar e se reerguer perante a lei, ante as faltas que ele sabia
no plano espiritual, ou seja, está lá no inconsciente dele, que ele precisava se reaver com a lei, e teria conseguido disciplinar a própria vontade. Mas como desistiu logo de cara, muito provavelmente sem o próprio esforço da oração, faltou a disciplina. E olha só que interessante, né? Disciplina, aí a gente vai lembrar de todo o trabalho de Chico Xavier, o que Emmanuel fala para ele quando propõe o trabalho que eles deveriam desenvolver ao longo das décadas, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Então, o trabalho é extremamente importante, mas como Emmanuel está falando aí, sem esse esforço aliado à oração para que a gente discipline a vontade, muito provavelmente não vai fazer. Vai cair nas malhas, né, daquilo que está no nosso inconsciente, nos puxando para trás, das nossas faltas pretéritas, e, portanto, impedindo a realização daquilo que a gente tem em planejamento. Inclusive, é no próprio Pão Nosso, Emmanuel falando que contra os nossos parcos anseios de luz residem milênios de sombras. Então, por isso, essa questão da oração, junto aí com o trabalho, né, para que a oração faça luz, né, nesses milênios de sombras e a gente tenha alguma condição de lidar com a própria disciplina. Ou seja, trabalhar a própria disciplina já é também ocupação útil, auxiliando nesse processo do pedido, da busca, né, e da batida na porta. Você quer falar alguma coisa, Ramon? Eu vi que você... Ô Marquinhos. Fala, Vladimir. Beleza? Ótimo, e você? Então, sem contar o bem que faz para o nosso equilíbrio espiritual e do corpo, do organismo também, né? Porque isso vai atrair só energia positiva, né? Sim. E coisa boa para a gente, né? Sim. Como eu disse, né? Não tem nada abstrato nisso, né? Muitas vezes a gente trata determinados ensinamentos da doutrina espírita como coisas abstratas, mas quando elas são muito concretas, né? A própria Joana de Ângeles também fala, né, que a oração é medicamento que atua efetivamente sobre o nosso corpo perispiritual e, portanto, sobre o corpo físico também, porque a gente atrai energia. A gente atrai o amor de Deus, atrai os bons espíritos que têm condições de literalmente, né, nos reenergizar, reequilibrar a nossa psicosfera. Ou seja, trazendo, né, através dos nossos centros de força, né, que André Luiz trata no livro Evolução em Dois Mundos, né, vulgarmente, né, chamados de chakras, né, mas esses centros de energia recuperando o nosso equilíbrio como um todo. Com o equilíbrio restaurado, a gente tem melhores condições de se manter em pé e de fazer aquilo que a gente precisa. Então, é uma coisa muito concreta, muito objetiva, muito prática, como você colocou, que a maioria das vezes a gente simplesmente ignora, né? Infelizmente. Mas ainda faz parte dessa nossa condição de imperfeição mesmo. A gente vai repetindo, né? Repetindo lições, até que algumas fiquem bem embasadas, se tornem bons hábitos e, portanto, a gente começa a buscar outros. E aí voltamos ao livro dos Espíritos, né? A força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Então, agora ele já descobriu que lei do trabalho é uma lei da natureza que leva ao progresso. Então, para poder tirar as dúvidas, ele quer saber se o progresso também é algo que nós temos em nós, para que a gente mesmo, através do nosso esforço, através do nosso mérito, nós possamos correr atrás, ou se é alguma coisa apenas socialmente ensinada. Então, o Espírito de Verdade fala que o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, ou seja, é nosso. Mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Então, olha só, né? Como sempre, aí a sociedade permeando
as nossas possibilidades de progresso em todos os sentidos. E por isso a ocupação útil, porque a gente não contribui com a sociedade, com aqueles que estão ao nosso redor, a partir do próprio núcleo familiar, apenas com o trabalho do ganha-pão. Então, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Nós vamos encontrar Jesus falando isso em Mateus, na passagem da solicitude pela nossa vida. E aí, no livro Pão Nosso, Emmanuel, exatamente refletindo sobre o buscar, o pedir, o buscar e o bater, ele tem esse capítulo chamado Três Imperativos. Então ele fala para nós que no emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Então, fazendo aí o paralelo com a carta, né, com o pedido que aquele espírito no livro Estante da Vida fez, nós vamos encontrar aí aquele primeiro passo dele. Ele estava pedindo a reencarnação com uma série de problemas, né, e de provações terríveis, exatamente para poder tentar encontrar esses caminhos de libertação, né, daquilo tudo que tinha levado ele às quedas, né, e era a própria situação espiritual na qual ele encontrava, endividado com a lei, como todos nós, naturalmente. Então, estava aí esse primeiro passo. Mas como a gente, quando está reencarnado, não lembra, significa que é interessante a gente continuar nesse pedido, estando encarnado. Como o Vladimir falou, né, essa questão da oração, é nisso daí que a gente reforça a companhia, a presença, o auxílio, o amparo dos amigos espirituais, do anjo da guarda, para que a gente se mantenha firme nesse caminho daquilo que a gente pediu, porque a gente sempre, né, tem pedido por isso daí, ou deveria estar conscientemente pedindo por isso daí, esses caminhos de libertação, né, de tudo aquilo que tem nos levado às quedas sucessivas, que são os nossos hábitos cristalizados, que são os milênios de sombra que Emmanuel fala também no livro Pão Nosso. E aí ele continua, o pedido está aí. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Então, olha só, o pedido aliado à busca. Mas aí a busca tem que ser do bem legítimo. E o bem legítimo nós só vamos encontrar de fato no segmento da lei divina. Fora dela nós não temos bem legítimo. Nós temos aquilo que é transitoriedade, efemeridade, coisas da terra. As coisas da terra, né, nos vêm como acréscimo, como Jesus falou. Como consequência natural do nosso trabalho do ganha-pão, das coisas que a gente faz, e aí também lembrando, inclusive, disso, né, mesmo no trabalho do ganha-pão, mesmo nas coisas materiais do dia a dia, pode ser que a causa, né, ou uma das causas das nossas quedas anteriores esteja enraizada exatamente na ganância desenfreada, na ambição desmedida, na vaidade, no orgulho, o orgulho como sendo ali o fulcro, né, de todos os nossos defeitos, como diz o Evangelho, né, orgulho e egoísmo como pontos que irradiam todos os nossos outros defeitos. Então, desde que a gente esteja buscando o bem legítimo, nós vamos saber também nos portar bem diante daquelas coisas que são da materialidade, com naturalidade, porque elas estão aí para nos servir mesmo a riqueza.
Deus não possibilitaria a riqueza se ela fosse uma coisa ruim. Nada que Deus criou no universo pode ser ruim. Não faria sentido, como já explorado profundamente no Livro dos Espíritos. Mas existe ali uma prova, tanto na riqueza, quanto existe uma prova na pobreza. Há coisas ali a serem aprendidas. E há pessoas ricas que sabem lidar com isso muito bem, colocando isso a serviço de outras pessoas. Fazendo disso uma ocupação realmente útil. Melhorando a qualidade de vida de muitas pessoas, dando emprego, dando dignidade. Então é como a gente lida com aquilo. E isso é importante. Não fosse importante, Deus não permitiria que exista. Então existe a riqueza para que ela seja trabalhada, bem trabalhada, em busca do bem legítimo. Como eu uso isso para o bem legítimo? Porque às vezes a gente não pensa. Muitas vezes, né, a gente olha para o rico ou para qualquer rico, e aí por isso lá atrás falando, né, para a gente abandonar, né, os preconceitos estéreis, porque muitas vezes a gente olha também para o rico e fala assim, ah lá, rico, né? Só podia. Mas será que é todo rico? Todos eles são assim, né, como a gente imagina ou como a gente projeta? Ou será apenas um fruto também, né, da nossa inveja? Ou seja, daqueles, né, milênios de sombras que se arrastam em nós pelas vezes que nós falhamos estando na mesma posição que eles. Então, é esse processo o tempo inteiro desta busca pelo bem legítimo exatamente para a gente conseguir sair dessa cadeia de erros. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Então, olha só, é aí que entra o trabalho. Sem o martelo do esforço metódico, e para ser metódico é necessário a tal da disciplina que foi falada, e sem o buril da boa vontade é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista, nossa localização dentro dela, a fim de convertermos em fiéis instrumentos da divina vontade. Então, olha só como que Emmanuel fecha isso para nós de maneira brilhante, né? Libertação da animalidade primitivista, localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Então, pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. E eu agradeço. Bem aí no tempo, conseguimos ser disciplinados. Nós te agradecemos aí, imensamente, né, por essa oportunidade de estudo, de trabalho também, né, de quem sabe ser um pouquinho útil aí. Muito obrigado mesmo. Necessário muito esforço de todos nós.